Chico, vem cá, vem aqui. Ler. Boa noite, senhores vereadores. Pronto, Murilo? Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão presentes, ao povo mocoquense. Vamos dar início à 34ª sessão ordinária, nesse dia 17 de outubro de 2016. São exatamente 20 minutos para as 9 horas. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores. Agimar Alves. Presente. Pastor Antônio Carlos de Almeida. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Eduardo Antônio Baíse. Eduardo Ribeiro Barizon. Presente. Elias de Sisto. Presente. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Presente. Francisco Carlos Cândido. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Presente. Guilherme de Souza Gomes. Luiz Braz Mariano. Presente. Maria de Fátima da Silva, presente. Odair Antônio da Silva. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Sérgio Roberto Souza. Presente. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura das atas da 33ª sessão ordinária e da 22ª sessão extraordinária. Ata da 33ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Realizado no dia 10 de outubro de 2016, presidente Luiz Braz Mariano, secretária Maria de Fátima da Silva. A hora regimental, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Agimar Alves, Antônio Carlos de Almeida, Brasilino Antônio de Moraes, Eduardo Antônio Baíse, Eduardo Ribeiro Barizon, Elias de Sisto, Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli, Francisco Carlos Cândido, Francisco Salles Gabriel Fernandes, Guilherme de Souza Gomes, Luiz Braz Mariano, Maria de Fátima da Silva, Odair Antônio da Silva, Renato Gonçalves da Fonseca e Sérgio Roberto Souza. Havendo o número legal, o presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Lavrou ato o vereador Guilherme de Souza Gomes, o segundo secretário da Câmara, que depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa. Ata em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Ata aprovada. Ata da 22ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Realizada no dia 10 de outubro de 2016, presidente Luiz Braz Mariano, secretário Maria de Fátima da Silva. Às 22h20, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Agimar Alves, Antônio Carlos de Almeida, Brasilino Antônio de Moraes, Eduardo Antônio Baíse, Eduardo Ribeiro Barizon, Elias de Sisto, Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli, Francisco Carlos Cândido, Francisco Salles Gabriel Fernandes, Guilherme de Souza Gomes, Luiz Braz Mariano,
Maria de Fátima da Silva, Odair Antônio da Silva, Renato Gonçalves da Fonseca e Sérgio Roberto Souza. Havendo o número legal, o presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Não havendo mais matéria na ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o presidente, sob a proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 17 de outubro de 2016, em horário regimental. Lavrou a ato o vereador Guilherme de Souza Gomes, o segundo secretário da Câmara Municipal, que depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa. Ata em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Ata aprovada. Solicito que os senhores vereadores fiquem de pé para a leitura de um texto bíblico e, se os demais que estão presentes assim o quiserem, estão convidados. O Salmo 99, versículo de 1 a 3. Salmo de ação de graças. Aclamai ao Senhor por toda a terra. Servi o Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente. O projeto de lei número 100 de 2016, do vereador Guilherme de Souza Gomes, denomina de Jamir Soares Nogueira, a Rua 8 do loteamento residencial e comercial Jardim Itália. Encaminhe-se a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito o vereador autor do projeto que assine o projeto, por favor. Projeto de lei número 101/2016, vereador Guilherme de Souza Gomes, que denomina de Luísa Saturbano William, a Rua Projetada 2 do loteamento comercial e residencial Alta Vista. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de lei número 102 de 2016, do vereador Guilherme de Souza Gomes, que denomina de Antônio Carlos de Oliveira a Rua Projetada 2 do loteamento residencial Mais Parque Mococa. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 103, 2016, vereador Francisco Carlos Cândido, que denomina de Praça Conceição Aparecida Nogueira, o sistema de lazer B do loteamento residencial Parque dos Manacás 2. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de lei número 104, 2016, vereador Francisco Carlos Cândido, denomina as ruas 2, 12 e 29 do loteamento residencial Vale Verde, a Rua 2 do loteamento residencial e comercial Jardim, Lago dos Ipês,
e o Sistema de Lazer 3 e a Rua 2 e 3, entre a quadra A e B, do loteamento Jardim Boa Vista. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 105/2016, vereador Francisco Sales Gabriel Fernandes. Denomina de José Leonardo a Rua 5B, localizada no loteamento residencial Parque dos Manacás 2. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 106/2016, vereador Francisco Sales Gabriel Fernandes, que denomina de Antônia Aparecida Borges Bidim a Rua 01, localizada no loteamento residencial e comercial Jardim Itália. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 107/2016, vereador Francisco Sales Gabriel Fernandes, que denomina de Manuel Gabriel a Rua 2 e 3/3, prolongamentos, localizada no loteamento residencial Jardim Padre Demóstenes. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 108/2016, do vereador Francisco Sales Gabriel Fernandes, que denomina de Aparecida Boa Ventura Rodrigues a rua projetada A1, localizada no residencial Mais Parque Mococa. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 109/2016, vereador Eduardo Ribeiro Barizon, que denomina de Orlando Ferracioli a Avenida C do loteamento residencial Parque dos Manacás 2. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 110/2016, vereador Eduardo Ribeiro Barizon, que denomina de Vera Ribeiro Lima de Toledo a Rua 1 do loteamento residencial Jardim Padre Demóstenes. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 111/2016, do vereador Eduardo Ribeiro Barizon, que denomina de Luiz Décio Finardi a rua projetada 5 do loteamento residencial Mais Parque Mococa. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 112/2016, do vereador Eduardo Ribeiro Barizon, que denomina de William Penteado a rua projetada, que denomina de Wilson Penteado a rua projetada 14, loteamento residencial Mais Parque Mococa. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Dispõe sobre o balancete da receita e da despesa da Câmara Municipal referente ao mês de setembro de 2016. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das moções restantes do dia 10. Moção da vereadora Elisângela Mazieiro, de aplausos ao Dr. José Alberto Nunes, chefe do cartório eleitoral, pelos serviços prestados com lisura e competência nas eleições municipais de 2016. Em discussão? Em votação? Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Moção aprovada. Moção da vereadora Elisângela Mazieiro, de aplausos ao juiz e promotor eleitoral da comarca, doutores Sansão Ferreira Barreto e Guilherme Dr. Guilherme Schinter.
Oliveira, pela conduta ilibada durante as eleições municipais de 2016. Em discussão? Eu peço autorização para a vereadora se eu posso subscrever. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Moção aprovada. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento do vereador Asmar Alves. Reitera informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca da possibilidade de notificar o proprietário do imóvel localizado no final da rua 9 de julho, saída para o município de Itapiratiba, no distrito de Igaraí, para que providencie a construção de calçada em sua propriedade. Anexo várias fotos, documentos. Requerimento do vereador Asmar Alves em discussão. Com a palavra o vereador Asmar Alves. Senhor presidente, novo vereador, público presente. Senhor presidente, estou fazendo mais uma vez esse requerimento, que na saída de Itapiratiba tem um terreno que fica totalmente abandonado, e esse parece que é o quarto requerimento que eu estou fazendo, e nada foi tomado as devidas providências. E nessa semana passada, por ser devido à saída para Itapiratiba, entrada aqui para Mococa, acho que muitas pessoas já conhecem, o Guilherme também até já comentou esse problema lá em Igaraí, e a hora que veio uma carreta, quase que uma seta lá passa em cima de um rapaz de bicicleta. Se ele não caísse lá em cima lá dos arame, um monte de gaio lá em mato lá, aí a carreta ia macetar. Isso é porque aquele vento da carreta que passou se jogou ele, quase que cai por debaixo da carreta. Então, quando a gente traz alguma coisa para esta casa e leva para o executivo ou responsável, eu não sei se nós está brincando de peteca, de bola, ou se nós está jogando dominó aqui, ou perdendo o nosso tempo aqui. Porque se nós traz aqui, porque existe uma prioridade para aquilo que está fazendo. Então, mais uma vez eu estou trazendo isso aqui para que notifique esse proprietário e vai lá e faça essa calçada para o pedestre ele andar certinho na calçada, porque está andando dentro da pista aonde trafega muitos caminhão pesado, porque não tem outro caminho para passar sem selar. Então é complicado uma pessoa quando assume uma responsabilidade e empurra com a barriga. O povo está cansado disso. Então, quem sabe agora ele vai notificar e eu vou acompanhar de perto isso aqui e eu vou até o promotor novamente para ver o que pode ser feito. Que até para o promotor já foi e nada será feito. Mas a hora que tiver um macetado lá debaixo de uma condução, aí aparece uns 10 SAMU, umas 20 ambulâncias e mais carro de polícia civil e tudo mais, e militar e tudo mais. Então tem que matar alguém para depois resolver? Então nós estamos andando na frente, que quem sabe se sensibiliza e vai lá e resolve esse problema para nós. Porque meu papel é trazer, é explicar. Agora, se outro que está ocupando o cargo, que é o problema dele, que é cargo dele, por favor, se estiver assistindo, ou lê isso aqui, se responsabiliza e vai lá tomar as devidas providências antes que morre alguém. Porque a vida vale ouro. Então, por falta talvez de responsabilidade de quem está no poder tomando conta, então talvez pode perder uma vida de graça. Muito obrigado, senhor. Moção em discussão? Não. Requerimento em discussão? Em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Brasilino Antônio de Moraes, que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca da operação Tapa Buraco
em toda a extensão do distrito de São Benedito das Areias. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Brasilino de Moraes. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, pessoal de casa que nos assiste, esse deve ser o terceiro requerimento que eu venho fazendo. Hoje ele entrou até um requerimento aí, acho que é errado. É tapa-buraco, não é mais tapa-buraco, é massa asfáltica nas ruas de São Benedito das Areias. Eu venho fazendo esse requerimento já há coisa de 1 ano, para que tape aqueles buracos, que vem se consertando, que não tinha deixado acabada a situação que chegou. Hoje, com a chegada da chuva, está terrível. Muitas senhoras que vão até na igreja, nas ruas que passam, e vem se reclamando, está difícil, Brasília, é poço d'água para toda a banda, cheio d'água com a chuva, viu, Elisa? Muito barro, e lá vai acabando o distrito, cheio de buraco. Então, não é mais um tapa-buraco, acho que tem que fazer uma recapeação de maneira certa. E eu venho pedindo isso aí há tempo, e venho lutando, e vai terminar o mandato e não vai ser feito, eu tenho certeza disso. Requerimento em discussão. Com a palavra do vereador Iebaís. Senhor presidente, nobres vereadores por presente, eu acho que tuas palavras são perfeitas, Brasilino. Eu acho que já está na hora, na nossa prefeitura, eu não sei como está a questão da licitação, da última vez nós conversamos com os funcionários da prefeitura, não passou ainda uma posição da questão da licitação dessa massa asfáltica. Eu já estou finalizando meu 8 anos de mandato, né? Pela primeira vez o Francisco Garofalo está cheio de buraco também. Eu sei que a prefeitura tem uma equipe perfeita que faz esse trabalho, os funcionários são extraordinários, como o encarregado também, que é o Valtinho, nunca eu reclamei deles. Na verdade, o que está tendo uma dificuldade realmente é no material, não está tendo material para que faça esse serviço. Então, a gente pede, né, um pouco mais, até vou fazer um requerimento verbal hoje também, porque, infelizmente, lá no Francisco Garofalo tem lugares ali que já não está tendo jeito mais de circular. Esses buracos são perigosos, porque esses buracos acabam derrubando gente de moto. Nós já tivemos 2 problemas de pessoas que caíram, né, nesses buracos lá, com a moto, né, e acaba machucando as pessoas, né. Graças a Deus não foi nada fatal, mas acaba tendo problemas. Então acho que é importante, né, que não só nós, todos os vereadores, acho que seria importante que todos os vereadores fizessem, né, assinassem junto esse requerimento, que o mais rápido possível, né, que essa massa asfáltica venha chegar dentro da prefeitura, porque daqui a uns dias, nós não entramos nem no período de chuvas, hein? Nós não entramos nem no período de chuvas, nós estamos tendo aí essas chuvas aí, espontâneas aí que estão tendo, mas eu fico imaginando que nós entramos no período de chuva. Eu falo isso porque a gente não sabe, né, como vai se proceder aí, mas da forma como está indo aí, se não tiver um trabalho agora rápido, emergencial aí, a atual prefeita ela vai sair muito mal, vai sair muito queimada, né, com a questão como saiu naquela época o Walter Xavier, com um monte de buraco que tinha a cidade, até mesmo porque não teve essa preocupação aí, né, nessa mudança de administração. Então é importante que venha, para que não ocorra isso, né, como os outros prefeitos fizeram, que ocorra com a administração dela também. Ela que vem vindo fazendo um trabalho aí, no começo desses 4 anos aí, veio, né, acertando algumas ruas, alguns problemas que tinham, mas agora no momento está ficando crítico, viu, Brasilino? Porque se nós pegarmos aí uma semana de chuva mesmo, de chuva, como entra o período de chuva, acabou, porque agora ainda dá conserto, se não fizer esses próximos 15 dias, não tiver um trabalho emergencial, a prefeita ela vai sair com mandato como uma das cidades mais desburacadas que tem aí de entregando o cargo. Então, é importante, eu acho que é importante o prefeito sair, né?
não fique marcado, né? Que fique essa manchinha, né? Ah, porque o prefeito saiu, deixou um monte de buraco, deixou isso. Eu acho que é importante. Então é importante que a atual prefeita se preocupe com isso e faça uma emergencial aí, faça que se tiver que fazer uma licitação meio na rapidez aí, que seja emergencial, da forma que seja legal, né? Mas o mais rápido possível, que senão mococa, a hora que entrar mesmo no período de chuva vai ser complicado. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Brasilino de Moraes. Eu só queria falar, meus parabéns pelas suas palavras aí, vereador. Eu queria dizer que quando eu falo, eu digo assim, os funcionários não tem nada a ver uma coisa com a outra. O funcionário faz aquilo que você dá condições para ele, como funcionário da sua empresa, lá da fazenda, quando você dá condições para ele fazer, ele faz. Se o patrão não dá condições, não tem jeito de fazer nada. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Corintiano. Também queria parabenizar seu requerimento, as palavras do IE. Infelizmente, não vai tapar buraco esse ano, não. Faz 4 meses que eu estou ligando, cadê a licitação? Ah, vai entrar em licitação. Mas quando que vai entrar essa licitação? Vai acabar o ano? Infelizmente, não vai tapar os buracos. Tomara que eu esteja errado. Lá no Francisco Garofalo não tem jeito de andar mais. Lá em frente à igreja Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, lá perto da Casa Abrigo, não tem jeito mais de andar. Domingo de manhã eu fui na missa lá, aqueles moradores, todo mundo me cobrou. Eu falei, eu já estou cansado de pedir, diz que vai entrar em licitação, isso faz 4 meses. Aí tem aquele pozinho que eles estão jogando, aí eles me explicaram, quando o asfalto é mais grosso, aí tem como. Quando está aquela casquinha fininha, não tem como, que é pôr, viu, Brasilino? Pôr e perder. E a chuva nem começou ainda. Então, pode ser que eu me engane. Esse ano não tapa mais buraco. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Eliade Sisto. Caro presidente Odair 2000, nobres colegas, público presente, quero cumprimentar o Brasilino, da questão do tapa-buraco, a chuva, se Deus quiser, vai vir muita chuva ainda, né? Só foi uma amostra, a gente precisa muito dela e virá, com certeza. Agora, tapa-buraco não se faz e não está resolvendo por causa das condições precárias lá do distrito, lá no Francisco Garofalo, está feita também a questão lá. Então, acho que a gente tem que partir para recap, como você bem colocou. Não aceita nem remendo, porque é um buraco emendando com o outro quase. Então, assim como nós fizemos na Santa Rosa, junto dos deputados, o Barros, a última verba fez a Rua Bahia, a rua de quase 1 quilômetro, recurso do Barros Munhoz, e muitos deputados encaminharam o recurso para as ruas, de tal maneira que a Santa Rosa está um tapete, com exceção de pequenos trechos na Fatinha. Mas 90% da Santa Rosa, o asfalto é novo. E nós vamos continuar cobrando nossos deputados, cada um no seu partido, para trazer recurso e recapear as ruas que precisa. Porque esses remendos que está sendo feito com resíduo do que sobra das rodovias, é assim, uma gambiarra, né? Não resolve. É paliativo e dura até a primeira chuva, né? Então nós temos que correr atrás dos deputados, atrás de recursos, para recapear essas ruas e evitar maiores transtornos da população em geral. Requerimento em discussão. Em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Eduardo Antônio Baizzi. Solicita informações ao egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca das contas da Prefeitura Municipal de Mococa, correspondente ao exercício de 2013. Tribunal de Contas número 00.1999/026/13. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Iebaí. Senhor presidente, nobres vereadores presentes, na verdade eu só estou solicitando, nós estamos já fechando nosso mandato desse ano, né?
E as contas de 2013 da atual prefeita não chegou até a casa, né? E a gente sabe que ela está dentro do Tribunal de Contas, já passou por relatores, né? E, na verdade, esse é um requerimento que a gente está perguntando, oficializando também o Tribunal de Contas, para saber qual será o tempo, né, para envio das contas dentro da casa, das contas de 2013 da prefeita atual. Entra em discussão. Em votação. Com a palavra, o vereador Barizon. Senhor presidente, eu acho que os de 2014 está na casa para ser votado. E não foi até hoje. Viu, Fatinha? Os de 2014 não está? 2014 parece que chegou. Está nas comissões, né? Então tá bom. Obrigado. Requerimento em discussão. Em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Eduardo Ribeiro Barizon, que requer ao Planalto Clube de Mococa a indicação de 3 atletas de destaque no esporte mocoquense para receber o diploma de honra ao mérito desportivo, oferecendo por essa Casa de Leis. Ofertado por essa Casa de Leis. Requerimento em discussão, com a palavra. Só uma questão de ordem, senhor presidente. A hora que ele passou aquele requerimento da prestação de contas do tribunal, eu queria que o máximo dos vereadores que assinasse junto com a gente, só pela questão da preocupação da gente ter essas contas mais rápido possível dentro dessa casa, tá bom? Faria questão de todos os vereadores que pudessem estar assinando com a gente. Bom, senhor presidente, pelo que eu entendi a respeito do requerimento do vereador Iê, não é a respeito das contas de 2014, 2013, mas 2013. Não entrou aqui em questão as contas de 2014. A pergunta foi bem clara. 2013. Contas de 2013. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Barizon. Nobres colegas, esse é um projeto, viu, presidente? Daquele projeto que eu falei com Vossa Excelência, e eu estou pedindo a permissão para os colegas, desde que votem favoravelmente a isso, para se encaminhar ao Panaton Clube de Mococa, que é um órgão direcionado à questão esportiva, que ele indique 3 nomes de atletas que destacaram esse ano, para que nós possamos fazer a moção de o atleta do ano pela Câmara, que nós vamos escolher um entre eles. Só isso. Obrigado. Ainda em discussão, requerimento? Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento da vereadora Elisângela Mazieiro, que solicita informações à senhora prefeita municipal acerca da edição do decreto municipal número 5.028, de 2 de nove de 2016, que determina a não aplicabilidade dos incisos 1 ao 7º do artigo 4º da Lei Complementar número 444 de 2013. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Elisângela Mazieiro. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, eu gostaria, nesse requerimento, de pedir para a senhora prefeita, os departamentos competentes, que enviem para a nossa casa a documentação que se refere ao inquérito civil que foi instaurado, que vai buscar apurar os gastos excessivos nas irregulares realizados pela Prefeitura de Mococa, no que se refere ao Vale Alimentação. Durante essa semana, teve muita movimentação, né? Muito se falou no funcionalismo dentro do setor público sobre esse decreto que vai tirar, né, do funcionário, que vai descontar do funcionário que faltar o Vale Alimentação. Então, eu gostaria de pedir para a senhora prefeita que encaminhe para a nossa casa, para que a gente possa ter total ciência
dos motivos a qual foi tomada essa atitude. Na verdade, esse decreto, quando foi publicado, pegou a todos de surpresa. Eu também não tinha conhecimento, estava até viajando quando me perguntaram. Mas a gente procurou saber o que estava acontecendo. E eu gostaria de pedir para a prefeita, eu tenho certeza que dentro de todas as possibilidades que ela tiver, que tenha uma flexibilidade para prejudicar o funcionário público o mínimo possível dentro das suas atividades, que a gente sabe que o Vale Alimentação é um complemento do salário do servidor, né? Muitas vezes, inclusive, os aumentos que são dados aumentos maiores até no Vale Alimentação para compensar a porcentagem, o percentual que pode ser dado dentro da folha de pagamento. Então, faz muita diferença para o servidor. É um pagamento, o Vale Alimentação é sem dúvida significativo para cada funcionário. E eu gostaria muito de pedir à senhora prefeita que tivesse aí uma flexibilidade maior, que fosse a exaustão, todos os estudos, que prejudicasse os funcionários o mínimo possível, né? Porque a gente sabe que isso, com certeza, vai fazer falta, vai fazer diferença para o funcionário. Então, que a gente tenha aí, dentro dessa atitude, que eu tenho certeza que foi tomada diante de um inquérito civil, diante de uma notificação da promotoria e de uma ordem, né, que está sendo pago o benefício de forma inconstitucional. Então, é para regularizar. Mas a gente também não pode esquecer do lado do funcionário, a gente não pode esquecer do que o funcionário necessita desse vale e que qualquer desconto que seja feito nesse vale vai fazer diferença nessa família. Então, fica o meu apelo, fica aí o meu pedido e um requerimento para que mande o máximo de informações sobre o que tem acontecido nesse sentido. Obrigada. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Eduardo Antônio Bains. Senhor presidente, nobres vereadores, por presente, acho que é uma boa posição que tem tomado a vereadora, até mesmo que ficou muito estranho, né? Após uma eleição, logo se vem um requerimento, um decreto nisso, deixando bem claro que decreto não passa pela Câmara, é uma posição da prefeita. Então não teve, né, o direcionamento de nenhum aqui, não teve nenhuma, em momento algum, dentro dessa casa de leis, foi passado ou foi discutido alguma coisa a respeito desse decreto em cima do cartão, né? Mas eu acho de grande importância que a vereadora Elisângela tem colocado, até mesmo, né, porque ela está junto da prefeita, um pedido desse vem engrandecer muito, né? Porque a única coisa que nos deixa estranho é que uma pós-eleição venha se colocar um decreto desse. Não seria interessante trazer dentro dessa casa, olha, explicar, né? Nós somos vereadores eleitos pelo povo, né? Trouxesse aqui, olha, eu preciso desse decreto, há necessidade dele, existe uma inconstitucionalidade, para a gente estar ciente, você vê, a nobre vereadora, até ela mesmo não estava ciente disso, né? Até a própria vereadora, que é da bancada da prefeita, né, não estava ciente disso. Eu acho que o diálogo, gente, eu sempre falo, né, não existe uma coisa mais barata nesse mundo do que um bom diálogo, né? Então seria muito importante que a atual prefeita ou os assessores dela, né, que viessem dentro dessa casa e explicasse, olha, está acontecendo isso, nós vamos ter que tomar essa atitude por causa que existe uma questão de constitucionalidade, existe todo esse problema, porque ficaria até mesmo diante dos funcionários a gente poder ter uma resposta. A gente fica numa situação, depois a gente passa a ser crítico, né? Porque o funcionário fala, tirou isso, você, pós-eleição, então acaba a gente tendo, não o que a gente quer, mas acaba acontecendo esse lado de você usando até assim, olha, não, quer ver, acabou a eleição, ela fez isso, então não precisava realmente disso, né? Eu acho que tem um pouquinho mais de diálogo, isso talvez trouxesse isso, até mesmo, não sei se foi passado pro Rodrigo, foi passado esse decreto, foi consultado vocês lá do sindicato? Bom, eu acho que assim, é isso que me deixa muito preocupado dentro de uma cidade, você entendeu?
É isso que me deixa muito preocupado. Seria tão fácil, né, dialogar, tão fácil de resolver as coisas assim com mais conversas, né? Talvez tudo resolveria de uma forma mais diferente, né? Então, só por questão disso, acho que importante sua colocação, viu, Elisângela, em relação a essa posição de ter essa flexibilidade. Tem funcionário hoje que ganha menos que o salário mínimo, gente. Esse cartão, ele vai fazer falta. Ele vai fazer falta dentro da comida mesmo, dentro de casa, da alimentação dentro de casa. Então, eu acho que é importante sim, eu acho que seria até importante que a gente, junto com uma comissão de vereadores, junto com o sindicato, que ela abrisse as portas para a gente conversar a respeito disso. Acho que nós estamos num momento agora, não porque está tendo uma mudança, porque a gente não sabe ainda como vai ser o futuro de Mococa, você entendeu? Então seria muito importante que esse diálogo começasse amanhã. Não é hoje não, é amanhã cedo, já tem um pensamento disso, porque nós já temos uma folha de pagamento daqui a uns dias, gente. Entendeu? Então, e decreto você decretou, meu irmão, já está valendo, a validade a partir do momento que você colocou o decreto em vigor. Você entendeu? Então, fica aqui a importância de nós nos juntarmos aí, todos os vereadores, montar uma comissão junto com o sindicato e pedir para o prefeito, olha, vamos conversar, vamos resolver isso aí quanto mais rápido possível. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes. Eu já tinha pedido. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu acho que está havendo um equívoco muito grande aí da prefeitura. Vamos aos fatos. Existem duas questões, que fique bem claro. É diferente o vale refeição e o vale alimentação. O que é vale refeição e o que é vale alimentação? São coisas distintas. Por que é coisa distinta? O vale refeição é aquele que citam aqui no decreto, tá? Que é quando o trabalhador vai trabalhar. Então ele tem aquele vale refeição ou cartão vale refeição para que ele vá na hora do almoço almoçar em algum restaurante, em algum local para comer a comida daquele dia que ele está trabalhando. Isso é vale refeição. Vale alimentação é que complementa, né, o rendimento familiar do trabalhador. É aquele que ele leva para casa e no final do mês ele vai até o supermercado fazer compra para a sua família. Foi quando lançou-se essa proposta, numa database da categoria, parte do reajuste foi feito de acordo com o vale alimentação. E eu naquela tribuna eu defendi que quer queira ou não, é dinheiro que está indo para o bolso do trabalhador. O vale alimentação, que não depende só do trabalhador, ele leva para a família, senhor presidente. Complementa, né, a renda familiar daquele trabalhador. Vale alimentação, que é o que nós temos aqui na legislação municipal, e vou até mais longe, está no acordo coletivo do sindicato. O acordo coletivo do sindicato é uma coisa sagrada, era vir a lei, depois que é aprovada em assembleia, de acordo com o Código Trabalhista que nós temos no Brasil, que é chamado CLT, Consolidações das Leis do Trabalho. Ela vigora desde 1945. Não pode, senhores, presta atenção, um tribunal de segunda instância, que é como citou aqui, num decreto da prefeita. Primeiro nós temos um decreto-lei, passou para essa casa. Agora, após a eleição, lançou dia 2 de setembro, né, que está datado aqui, o decreto-lei, de acordo com as decisões do tribunal. Tribunal de segunda instância, não é o tribunal de terceira instância, que é onde define o que é inconstitucional. O que é inconstitucional só pode definir o Supremo Tribunal Federal, né, o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, e quando se trata de questões trabalhistas, a mais alta corte trabalhista chama, né, hoje, todo o trabalhador, todo o sindicato chama
chama-se TST, Tribunal Superior do Trabalho, que nós temos 3 instâncias na Justiça do Trabalho. Não se pode um tribunal do Estado de São Paulo, como é citado aqui na lei, dizer que é inconstitucional. Eu fico pasmo quando eu percebo um departamento jurídico da nossa prefeitura tomar uma invertida dessa. Certo, Rodrigo? Que, além de tudo, esquece essa questão de lei. Tem-se o acordo coletivo de trabalho feito com o sindicato. Senhor presidente, o sindicato chamou uma assembleia, compôs a sua diretoria nas negociações e aprovou o acordo coletivo de trabalho, que dentro, eu acho que no ano de 2013 ou 2014, naquela tribuna ali, eu defendi que o complemento do reajuste do funcionário público também veio, Agimar, no aumento do vale alimentação, que a renda do trabalhador faz para a família dele inteira comer no final do mês. Não é só ele, como refeição, vale refeição, que ele chega na hora do almoço, ele vai no restaurante comer. Então, eu fico pasmo de ver essas coisas, como agora há pouco o Iê falou. Embora nós fomos taxados de amador, nós vereadores, mas amador é um departamento jurídico que deixa de fazer um negócio desse. Eu falei com o jurídico e com o presidente do sindicato, senhor presidente, na sexta-feira, porque o sindicato tem que entrar com mandato de segurança para derrubar esse decreto aqui no ato. Doutor Renato tem que entrar com isso imediatamente, que é impossível. Então, senhor presidente, misturando alhos com bugalhos. E o grande prejuízo disso é o funcionário público, mais uma vez. É o funcionário público, mais uma vez, que esse ano teve 3% de reajuste, embora a inflação foi 11%, e em 2013, 2014, me desculpe, não estou lembrado, fez parte o aumento do vale-refeição por reajuste do trabalhador. E agora tira. Na calada da noite, sem ninguém saber, estava todo mundo aqui preocupado com as eleições, baixa um decreto desse aqui, como agora Elisandro falou, está pedindo, né, o porquê disso. Mas está claro aqui. É um absurdo que se faz com o funcionário público aqui em Mococa, gente. É um absurdo. E às vezes lhe pergunto, senhor, o porquê o resultado das urnas? É o resultado mais sagrado que tem na face da terra. Pode enganar a todos, não engana a consciência. E o trabalhador sabe dar o troco na hora certa. Como deu agora. Então, por isso, que eu, às vezes, eu peguei aqui o que diz a CLT sobre vale alimentação e vale refeição. São distintos, senhor presidente. São distintos, estão confundindo. Agora, além de tudo isso, a Elisângela colocou bem. Ou a Elisângela, ou Iê, se não me engano, é o do outro lado da linha, que tem um pai de família que ganha, senhores, a maioria, R$880, uma vergonha de salário mínimo na nossa prefeitura. E vai me tirar? Ah, mas eu não estou tirando. Como não está tirando? Se eu vou no médico, se eu estou doente, e o médico diz para mim, senhor presidente, fique em casa, você está doente, pastor? Ora, é o médico que está dizendo para mim, a minha falta foi abonada. Aí estão confundindo vale refeição com vale alimentação. Aí eu tiro do trabalhador. Por quê, senhor presidente? Ele ficou doente e foi afastado pelo médico, o Daí. Ora, gente. Ah, mas tem um monte de médico aqui em Mococa que dá atestado a todo direito. Mas é o médico. É um profissional que assinou embaixo. Ou alguém aqui pede para ficar doente. Ou alguém pede aqui para acontecer um acidente de trabalho com ele. Ora, gente, está faltando senso de até de Deus nessa decisão. Porque está se voltando tudo atrás do que foi o reajuste de salário há 1 a 2 anos atrás, que complementou o vale alimentação, senhores, que ele é mensal. Ele não pode tirar porque o cara faltou, foi no médico, ou foi levar o filho no médico. Ó, filha, ninguém falta do trabalho porque quer, ou é vagabundo. Eu sou contra isso dizer que o trabalhador é vagabundo brasileiro. O trabalhador brasileiro é aquele que mais trabalha. A jornada mais intensa é do trabalhador brasileiro.
Ah, mas qualquer coisa, vai no médico e dá atestado. Ora, gente, quem dá atestado é um profissional. Como tem um profissional de odontologia, ele deu atestado, porque ele sabe que o cara não pode ir trabalhar, que ele pode ter uma hemorragia. Eu não vou contra um atestado de um odonto, de um dentista ou de um médico. É um profissional. E, aliás, a nossa prefeitura, nos últimos 50 anos, foi mais administrado por médico do que outro cidadão comum. E a gente pega esses absurdos aqui. Então, gente, Elisângela, eu concordo, eu ia fazer um requerimento também hoje, mas eu concordo com o seu requerimento. Eu gostaria de saber as razões, porque o que eu vejo aqui por alto, pelo decreto que foi baixado, a lei municipal que nós temos, pela decisão em segunda instância e não em primeira, faltou carinho para o funcionário público, faltou Deus no coração, porque a gente sabe que os caras precisam desse vale alimentação, eles precisam, estão confundindo vale-refeição com alimentação, vale-refeição Chico, com alimentação. você me dá uma parte? Deixa eu terminar, depois você usa a palavra. Era para completar o que você estava falando, mas... Pois não. Na verdade, a gente está pedindo a documentação, mas também fui atrás e já tenho em mãos algumas coisas. E me chamou muita atenção também, exatamente isso que você está falando. No documento do promotor, ora ele fala vale refeição, ora ele fala vale alimentação. E eu também penso, não faço parte, sou advogada nem nada, mas eu entendo que tem uma diferença, né? E eu entendo que tem uma diferença, né? E se tivesse, e eu acho que agora também não adianta a gente ficar atacando pedra e falando o que está errado, onde que não está, o que errou, ou se não errou, em dialogar, que eu acho que faltou diálogo, concordo plenamente com você, acho que faltou diálogo, mas também não adianta a gente ficar atacando pedra, porque a gente tem que ver agora é olhar o lado do funcionário e tentar minimizar o máximo possível, né? E tentar ajudar a minimizar isso para o funcionário público. Então, está aqui, não sei se você tem em mãos o documento, mas depois até a gente poderia estar dando uma olhada nisso juntos, mas aqui, ora ele fala vale alimentação, ora vale refeição. E quando ele fala da inconstitucionalidade, ele fala em vale refeição. Muito bem, Elisângela. Por isso que eu acho, e hoje, agora há pouco, né, questionou o senhor presidente, promotoria pública é promotoria pública, não é juiz que dá sentença. Promotor, a gente também, e ele aceita, ser questionado, viu, gente? Tem que parar com esse negócio. Promotor a gente respeita pra caramba, mas não é juiz que dá sentença. Agora, se esqueceu, saindo do campo civil, jurídico civil, o campo trabalhista, que o sindicato tem um acordo coletivo assinado com a prefeitura, por vale alimentação, e não refeição. São coisas distintas. Então, Elisângela, não estou jogando pedra. Eu estou achando assim, um absurdo, né? O staff jurídico que a prefeitura tem, né? E entrar para mim, é uma roubada dessa. Acima de tudo, você entrar num campo do trabalhador, que foi feito um acordo para ter esse vale alimentação, é o cartão alimentação, né? Como é que puseram um apelido no cartão de Tony Cart, né? Tony Cart lá, na verdade, mas foi na administração da Mariette que melhorou esse cartão, né? E nós aqui, o Bairrojão lembra, quando eu defendi aqui, quando aumentou esse vale alimentação, que qualquer jeito, gente, vai para panela, vai para o estômago da família do trabalhador. Essa é a diferença de vale alimentação com vale refeição. Então, vamos deixar bem claro. E depois, eu queria uma cópia para mim ler, para mim se adaptar. E estou falando, aqui o Rodrigo está aí nos ouvindo, é uma pessoa muito responsável, embora eu não fale muito, mas muito responsável. Taca o cacete, vai para cima. Porque, além de tudo, você tem um acordo coletivo assinado. E acordo é sagrado. Chico, deixa eu só ler isso para você aqui. Pois não. Verifica-se que a conduta... Uma parte. A parte, senhor. Uma parte. Verifica-se a conduta da Prefeitura de Mococa, respaldada no artigo 4º da Lei Complementar número 444/2013, de pagar o vale-refeição aos servidores afastados, é flagrante inconstitucional.
Mas aqui ele não fala que realmente o que você está falando que é o vale alimentação. É isso que nós estamos aqui, né? Eu nem li ainda a decisão da promotoria, mas se foi isso, vale refeição é um instituto, alimentação é outra coisa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Desculpa a minha veemência, que eu talvez estou ficando velho e terminando meu mandato aqui dentro, mas enquanto eu estiver aqui, né, o trabalhador é a minha meta, defender ele sempre. E eu fico até emocionado, porque sabendo o quanto a maioria da prefeitura ganha e tirar esse direito dele, que é um direito, senhor presidente. É um direito. Está no acordo coletivo de trabalho. Muito obrigado, senhor. Parabéns, senhor. O senhor testemunha os seus mais de 30 anos nesta luta. Parabéns pela sua palavra. Com a palavra, o vereador Brasilino Antônio de Moraes. Então, eu queria deixar os parabéns aqui pelo requerimento, a qual eu estava fazendo uma tarde, aí me falaram que a vereadora tinha feito. Eu acho o seguinte, como o Borizon disse aí, tá vale refeição. Então, o que foi feito errado foi o decreto que tá vale alimentação. Então, tem um erro. Então, Ministério Público, porque vale refeição, realmente, se a pessoa está trabalhando, ele vai comer. Se ele ficou em casa, ele não vai trabalhar, ele não tem vale refeição. O vale alimentação, que nós já tinha até comentado mais cedo, é quando a pessoa tem que complementar o alimento para a sua família. Eles exigem, a prefeitura exige que o funcionário tire-se férias, tem que sair de férias. E se ele sai de férias e perde o vale alimentação, como que ele vai se comer com o tanto que ele ganha? Não tem condições de tratar da família. Se ele fica doente, não tem condições. Se uma funcionária, professora, se fica grávida e ela vai se para casa, como que vai se comer? Então, não tem condições. Isso aí é um negócio que todo mundo sabe, até uma criança, que está errado. Isso aí foi feito errado, eu acredito que está tudo errado. Tem que se acertar, porque está tudo errado mesmo. Ainda em discussão, com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, público de casa. A vereadora falou que nós não devemos estarmos atacando, não é atacar, não. Quando foi que foi feito o decreto? A data? Muito bem. Quando foi que saiu na publicação dos jornais? Semana passada. Dia 8. Outra coisa. A prefeitura tem um departamento jurídico. Tem um departamento jurídico. Então, esse decreto, ele não poderia ter sido feito. Se a prefeitura... E, além disso, paga-se também uma assessoria jurídica. Então, não tem como aceitar como se fosse uma coisa não premeditada. Senão, teria sido colocado em público logo que foi feito o decreto. Mas só veio ao conhecimento público depois das eleições. Então, existe sim uma segunda intenção. Assim como outras coisas também. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Agimar Alves. Senhor presidente, novo vereador, povo presente, não quero ser repetitivo, quero parabenizar a Elisângela pelo requerimento e também uma pessoa muito preparada como o Francisco, que já deixou bem claro para que todo mundo possa entender as coisas. Mas eu gostaria só de dizer, senhor presidente, deixar registrado nessa casa, porque quando for fazer algum decreto desse, alguma coisa dessa, eu acho que deve um respeito ao funcionário. Não ficar na calada da madrugada, fazer publicar e já soltar. Porque está mexendo isso aí com todos os funcionários. E o meu funcionário merece respeito. Se veio do promotor, se veio do juiz, se veio tudo, mas tem que deixar claro
é quem vai ser prejudicado. Agora chega, nem o sindicato, que é o responsável, não sabia. Nem essa casa não sabia, que talvez é um decreto que é do executivo. Aí, nós, vereador, está andando pela rua, está aqui, nós não está sabendo, e falar, ô vereador, vocês votou contra nós lá, hein? Então, olha aonde que joga nós. Vários funcionários me pararam e começaram a comentar que, vocês votaram contra nós lá para tirar nosso vale. Já chegou lá na frente completamente diferente. Aí um desgaste para essa casa. Aí, em vez de nós estar discutindo uma outra coisa de mais benefício, nós estamos aqui num desgaste de uma coisa que é mal feita. Porque se chega lá, reúne com o sindicato, chega lá, ou faz uma assembleia, ou manda no Lerite, qualquer coisa, sei lá, avisando o funcionário, esclarecendo ele o que é a verdade, o que é que vai fazer, não tem esse desgaste. Agora joga todo mundo no barulho, inclusive essa casa, a cada um de nós, e nós temos que dar uma resposta para cada funcionário. Por uma falta de respeito, que talvez que não seja, se vai se defazer-se o decreto, quem que vai ser beneficiado ou quem vai ser prejudicado. Vamos deixar bem claro o porquê que está sendo feito isso aqui. É isso aí que tem que ser feito. Se a coisa começa mal feito, olha, eu acho que termina mal feito. Então, é aí que mora o perigo. Então, que qualquer um, ou essa casa, ou o executivo, for fazer alguma coisa, tem que deixar bem claro a culpa de quem que é. Então, deixa bem claro, porque nós fomos indagados, e para consertar isso é difícil, depois que sai lá fora. Vocês votaram lá contra nós, viu? Então, só isso eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente, para que isso não aconteça, que quando for decretar, a gente sabe que o executivo tem todo o poder, mas sim, primeiro, anunciar, vê lá o sindicato, chama para uma assembleia, explica certinho, que tudo fica redondinho. Muito obrigado. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Sérgio Corintiano. Gilmar, faço das suas palavras minhas. Eu ia falar isso que você falou, fui muito cobrado esse final de semana. Vocês votou contra a gente lá, os vereadores. Mas contra o quê? Não sabia de nada, né? Acho que ninguém estava sabendo, né, Barizão? Não, mas não estou sabendo de nada. O Vale Alimentação, todo mundo, os vereadores, votou contra. Falei, eu não. A não ser que eu estava bêbado ou dormindo lá, não estou sabendo o que eu estou fazendo. Liguei para a secretária Letícia, perguntei para ela, não, sério, prerrogativa do executivo, ela que pôs no jornal, pastor, semana passada. Aí eu peguei o jornal correndo, fui ler lá, entendeu? Para mim ter entregado o que estava acontecendo. Então, deixar bem claro para os funcionários públicos, para a população, os 15 vereadores aqui não votou contra Vale Alimentação de ninguém, tá, pessoal? É prerrogativa do executivo. Obrigado. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Guilherme de Souza Gomes. Som. Senhor presidente, nós vereadores, por presente, acho que o assunto está bem esgotado aí com relação aos argumentos dos vereadores, mas eu quero também expressar minha opinião, senhor presidente. Eu tenho a mesma linha de raciocínio do Chico. Viu, Chico? O Vale Alimentação é distinto do Vale Refeição. Quando você chega num restaurante, você vê lá a plaquinha, serve-se o quê? Refeições. Você não vê lá, serve-se alimentos. Ou alimentação. Vale Alimentação é aquilo que você vai no supermercado, compra in natura o produto, o arroz, o feijão, a carne, o ovo, sal, açúcar. São itens de alimentação que você vai levar para sua casa e lá você vai preparar. E é justamente isso que diz a lei que nós aprovamos aqui nessa casa, que é criando o Vale Alimentação. O Vale Refeição é aquele que você compra o alimento pronto, pastor. Você tem o seu horário de almoço, você tem o seu ticket, ou
Você vai lá no restaurante, na padaria, faz um lanche e você compra o alimento pronto. É distinto o vale-refeição do vale-alimentação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, senhor presidente, eu vejo assim, o que faltou em tudo isso foi muito diálogo, né, senhor presidente? O Rodrigo, presidente do sindicato aí, eu fui diretor administrativo. Se quiser perguntar para o Rodrigo, quantas vezes você foi na minha sala, Rodrigo, sem marcar horário? Algum dia você voltou sem ser atendido? Representante de 1.600 funcionários, 1.500 funcionários, ele tem que ser ouvido. Então, não pode chegar, senhor presidente, fazer um decreto e não dar nem pelo menos uma satisfação aos servidores municipais. Deveria pelo menos ter sido convocado uma reunião, ser chamado todos os chefes de setores, porque você não consegue falar, Fatinha, com 1.500 funcionários de uma vez, a não ser que você pôr todo mundo lá no campo do rádio, botar uma estrutura de som lá e você vai falar. Então, o prefeito tem que fazer, chamar a sua assessoria, os cargos de chefia, de confiança, e explicar, olha, está acontecendo isso, nós vamos ter que cortar, publicamos um decreto, vocês passem lá nos seus setores, já com um comunicado, explicando direitinho para o servidor, porque para ele não se sentir surpreso depois. Os servidores, assim como a nossa colega, foi surpreendido com a notícia no jornal. Isso não é certo, correto? Cadê o humanismo que a gente tanto fala aí? Né? Cadê o humanismo com os servidores públicos municipais? Cadê? Então, acho que se preocuparam em acertar essa situação a pedido do Ministério Público e não viram, Fatinha, do outro lado, na outra ponta da corda, geralmente a corda arrebenta na ponta mais fraco e mais frágil, não viram na outra ponta que estavam os servidores públicos municipais. Né? Então faltou realmente um diálogo, senhor presidente, e isso é que nos entristece. Né? Custava marcar uma reunião, Chico, com os assessores, chefes, e explicar, olha, dão ciência lá nos setores de vocês que a partir de tal dia vai ser assim. E aí, se o sindicato, os servidores públicos não concordarem, vão atrás da justiça, e tenho certeza de que irão. Mas pelo menos, cadê o diálogo? Cadê a conversa com o servidor? Isso é importante, gente. Não é porque não ganhou eleição que não precisa ser tratar com humanização o servidor público. O pastor falou aí, o decreto foi feito com data do dia 2 de setembro e foi publicado só posteriormente à eleição. Depois das eleições. Então, eu acho que faltou ao Executivo convocar o seu staff, né? Que são nada mais, nada menos do que os encarregados, os assessores diretos, dialogar com eles primeiro, para que eles pudessem dialogar lá nos seus setores e explicar direitinho o que estava acontecendo. Porque foram pegos de surpresa. O Sérgio falou aí que foi cobrado, eu também fui cobrado. E aí, Fatinha, quanto mais você tenta explicar, parece que pior fica. Eu chamei uma pessoa no Facebook e falei assim, corrige lá o teu texto, porque o decreto não passa pela Câmara. Aí ele colocou, olha, conversei com o vereador, ele falou que o decreto não passou pela Câmara, os vereadores tomaram ciência. Eu falei, não tomou ciência, não passou pela Câmara. Então fica pior, brasileiro. Quanto mais você tenta acertar isso, parece que fica pior. E, na verdade, o decreto é de cunho do prefeito, como tem também um decreto legislativo, aí é de cunho do presidente da Câmara, mas o decreto do Executivo é de cunho do prefeito, não precisa passar aqui pela Câmara Municipal. Me deu uma parte? Pois não. Ontem, estava lá no estabelecimento, teve um certo momento que eu estava perdendo a paciência com o servidor público. Porque eu tentava se explicar várias vezes que não passava pela Câmara, eles me diziam assim, não, falou que passou pela Câmara, que vocês aprovou, e agora não tem mais jeito, vocês só esperavam passar a eleição para modo de vocês sortar isso no jornal. Moço, não passa, você tem que ir lá e saber, vereadores não tem nada a ver com isso, é decreto. Não, foi falado ali, até disseram assim, o administrador aqui do distrito falou que vocês aprovaram mesmo.
Então, eu falei, não vou falar mais sobre isso, eu preciso trabalhar, vocês vão embora, deixa, porque eu não tenho mais condições de falar. Certo? É como você diz, quanto mais você explica, pior vai ficando, e eles vão jogando pedra e é complicado. Perfeito, presidente. Então é assim, senhor presidente, voltando ao raciocínio aí, entendo, como o Chico disse, alimentação, você compra lá no supermercado, vale alimentação, ticket. Agora o vale refeição, aquele que você compra pronto. Você vai lá, você vai no restaurante, Chico, você fala, aqui serve refeição, né? Então aí você é outra coisa. Alimentação é uma coisa, vale refeição é uma coisa, vale alimentação é outra. E até, pelo que eu estou entendendo aí, até o pronunciamento aí, o texto aí do Ministério Público está confuso, né? Uma hora fala vale alimentação, trata-se como a mesma coisa. Então, eu acho que, Chico, faltou aí uma questão de conversa, realmente, com os servidores. Ficaram todos apavorados, estão apavorados, né? E faltou esse diálogo mesmo. E agora, Rodrigo, que representa os servidores municipais, como disse o Chico, tem que ir à luta, tem que ir mesmo, porque Guilherme, desculpa, só uma parte para eu até mostrei para o Francisco ali. Ele faz a contextualização como vale refeição, vale refeição, vale refeição. Na hora que ele tem que determinar a questão da constitucionalidade, ele transfere para vale alimentação. Não é isso, Chico? E eu estou vendo aqui o que é pior. Só para complementar, senhor, me permite, senhor? Eu estou vendo aqui que o inquérito civil da promotoria, ele remete para a prefeitura como recomendação. Ele está recomendando. O Ministério Público, vereador, ele nunca vai falar. O Ministério Público nunca vai falar. Por isso que difere. Recomenda. Então, por isso que difere Ministério Público e juiz. Ele está recomendando. Ele está recomendando. Recomenda se aceita ou não. Permite, o nobre vereador. Repito, porventura não tem o departamento jurídico, o executivo? Tem. Será que o departamento jurídico não analisou isso que está sendo analisado aqui, até mesmo por pares que não são nem formados em direito, mas que têm noção? Porventura, eles não perceberam essa incoerência? Com certeza. Então, eu acredito que antes do executivo decretar, fazer esse decreto, a assessoria jurídica com certeza foi consultada e deixou isso passar. Senhores, eu penso assim, olha, o que fica mais configurado ainda, Chico, ser vale alimentação, é a questão de que na prefeitura municipal não se tem horário de almoço, com exceção de alguns setores. A maioria dos setores não tem horário de almoço. Então não precisaria ter vale-refeição, porque vale-refeição você fornece para que o funcionário, no horário de almoço dele, ir lá fazer a sua refeição, correto? Ou se não, a empresa fornece o alimento lá na cozinha dela mesmo e tal. Então, nós não temos horário de almoço. A maioria, acho que 80% dos servidores municipais não tem horário de almoço, com exceção da educação e alguns outros setores. Então, se não tem horário de almoço, configura ainda mais, Chico, que esse benefício ele foi criado com o intuito de você complementar a renda do servidor público municipal. E só para complementar, senhor, através do PAT, do Programa de Alimentação ao Trabalhador. Sim. Que não é o caso da prefeitura, mas empresas privadas abatem do imposto de renda. Inclusive, a empresa que dá o vale alimentação, o vale refeição, ela pode descontar, inclusive, até 20% do salário do seu salário, do salário do funcionário. Ela pode descontar. É previsto isso, né? Da mesma forma, o vale transporte, você pode descontar 6%, né? Então, essa questão eu acho que é desconfortável, mas é bom esclarecer aos servidores municipais, à população qualquer, que o decreto executivo não passa pela aprovação dos vereadores, é algo de cunho pessoal, ou administrativo, vamos dizer assim, do prefeito, né? E é um ponto que a gente precisa esclarecer, porque existem pessoas que estão achando que nós votamos aqui, na verdade não se vota decreto, né?
vamos esperar que isso se solucione o mais rápido possível. Porque nós temos servidores públicos municipais, que nós temos na faixa de 260 servidores públicos municipais, que recebem abaixo do salário mínimo. E esse vale alimentação, ele complementa, de fato, os rendimentos no final do mês, né? O abono também, mas o abono ele não pode ser dado por prazo, ele tem que ter prazo de início e de fim, ele não pode ser... Agora, se for o caso, se realmente for o caso aqui, estudar uma outra maneira, eu posso dizer o seguinte, que nós não podemos ter perca salarial para os servidores municipais que já estão assim, né? Enforcados, né? Grande maioria, estão enforcados, né? Então, R$1 que você tira do bolso da pessoa, você já está deixando ela em situação difícil. Então, peço aí ao Poder Executivo que, de forma assim, rápida, urgente, possa acertar essa situação. Só isso. Ainda em discussão? Com a palavra o vereador Francisco Tuca. Senhor presidente, nós vereadores por presente, só para finalizar minhas palavras, eu vim preparado para falar esse assunto hoje, mas a hora que eu cheguei eu me deparei com o Rodrigo, que é o presidente do sindicato, e ele me esclareceu que realmente o jurídico do sindicato já está tomando as devidas providências. Então, isso que me tranquilizou. E eu também fui questionado por inúmeras professoras no Face, pelo Zap, por ligações telefônicas, e realmente foi constrangedor, acho que para nós vereadores, a situação que nós ficamos perante os servidores públicos. E desde já, eu gostaria de pedir ao nosso presidente dessa casa, se possível, fazer uma matéria em nome de todos os vereadores, o senhor como presidente, para explicar melhor isso no jornal, para que todos os servidores pudessem tomar ciência que essa Casa de Lei jamais iria votar uma coisa que ia prejudicar o servidor. É só isso que eu tinha a dizer, e peço para o presidente ver com carinho uma reportagem aí, uma matéria nos jornais local da nossa cidade, para que fique bem claro para a nossa população. É isso que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Elias de Sisto. Presidente Braz, novos colegas, público presente. Eu acho que é um grande mal-entendido, principalmente partindo da promotoria para cá, que a gente tem o maior respeito, o Ministério Público, confundir vale alimentação, como muito bem explicou, com muita autoridade no assunto, o Chico do sindicato, a grande diferença entre o vale refeição e vale alimentação. E, aliás, Chico, desde quando eu era vereador, em 2005, tem diversos requerimentos meus na época, endereçado ao prefeito Cid Espanha, para que se implantasse definitivamente o vale alimentação. Mas na época o orçamento não permitia, o prefeito daquela ocasião não pôde implantar. Mas era uma reivindicação antiga, porque a gente entende o benefício que isso traz. É melhor que a cesta básica. Quer dizer, tem os dois, né, funcionário público, tem a cesta básica mais o vale alimentação, né, pastor? Entretanto, ele pega o vale alimentação, ele vai no supermercado, o brasileiro sabe muito bem, o funcionário vai lá e compra o que ele precisa. E ainda injeta dinheiro na nossa economia. Enquanto a cesta básica vem cada vez de uma cidade, quem ganha licitação, o dinheiro não circula no nosso comércio. Então, o vale alimentação dá vários benefícios, tanto do poder de compra ao funcionário, quanto ao nosso comércio que recebe esse dinheiro, essa injeção de recurso a mais no comércio local. E mexer no vale alimentação, nem pensar, ainda mais quando nós tivermos uma inflação, que cuja nem inflação o funcionário recebeu de quase 12%, na prática recebeu uma reposição de 3%. Quer dizer, é um déficit de quase 10% que o Chico, que é mais especializado nisso, dificilmente vai alcançar com os próximos prefeitos que virão a perda salarial desse ano. Porque se abriu a negociação, perdeu, passou, e mesmo da boa vontade, outra ocasião melhor que a gente espera que o Mococa se encontre amanhã, dificilmente vai repor o que já perdeu esse ano.
Agora, mexer no direito adquirido do Vale Alimentação, que o Ministério Público faz confusão com refeição, é falta de juízo, é falta de bom senso. Aí fique bem claro, nós vereadores ficamos sabendo junto com os funcionários, ou depois deles até, né, que foram vítimas desse mal-entendido. Então a gente não tem conhecimento disso e tem certeza que aqui é a unanimidade entre nós, que não se tira um centavo no trabalhador nessa questão. Era isso, muito obrigado. Ainda em discussão, com a palavra a vereadora Elisângela Maziero. Senhor presidente, nós vereadores, público presente. Na verdade, mas para concluir aí a minha fala, todo esse inquérito, né, que foi instaurado e até a recomendação do promotor público, ele teve início, teve origem numa denúncia feita através da Associação de Amigos de Mococa, Ama Mococa, no dia 21/7/2014. Então, a partir daí, desde 2014, a promotoria tem feito questionamentos, tem pedido explicações aos departamentos de cultura, de educação, que foram os que foram citados, né? Então, a partir daí é que a promotoria chegou à conclusão de que estava sendo pago o benefício de maneira inconstitucional. Na verdade, não é assim, foi feito tudo errado, está tudo errado. Tem embasamento jurídico, sim, gente. Na verdade, é assim no Estado, é assim na iniciativa privada. Só que acontece, por exemplo, no Estado, desconta-se as faltas. E outra, só para lembrar, que às vezes fala-se de uma maneira que está tirando o vale alimentação. Ninguém está tirando o vale alimentação de ninguém. O que está sendo proposto, que foi proposto pelo decreto, seguindo a recomendação do promotor, é que seja descontado do funcionário que não esteja na sua atividade, seja por afastamento médico, seja por licença maternidade, férias e etc. e tal, por caracterizar verba indenizatória. E aí, nesse sentido, que eu venho discutir, que eu falei da flexibilidade, que eu acho que a prefeita deve ter, com certeza, perante os funcionários. Por exemplo, no Estado, não se desconta em período de férias. Desconta-se atestado, desconta-se de outras faltas, mas período de férias não. Então, assim, de que maneira é feito no Estado, de que maneira é feito na iniciativa privada, nos outros lugares, para que a gente possa prejudicar o funcionário menos possível. É isso que eu quero dizer, né? A gente sabe que tem embasamento legal, jurídico, sim, no que foi feito. Agora, de que maneira isso pode ser menor prejuízo para o funcionário? É isso que eu trouxe à discussão, né? Não no sentido de que foi feito tudo errado, não é isso. Tenho certeza que tem embasamento jurídico. E o promotor, se a gente for ler aqui, a gente fala que ora ele fala vale-refeição, ora alimentação, ele fala no seu texto em vale-refeição. Depois ele coloca, né, como vale-alimentação, como caracterizando a mesma coisa, como se fosse a mesma coisa. Então, eu acho que isso é uma discussão que deveria sim ter sido feita, né, anteriormente ao decreto, deveria ter tido um diálogo junto ao sindicato, junto à Câmara Municipal, para que todo mundo tivesse ciência, até para os funcionários se prepararem, né, para a partir daquela data, as faltas de atestados, férias, sei lá, e os outros afastamentos não iriam ser descontados do Vale Alimentação, até para que as pessoas se preparassem. Nisso eu acho que falhou sim, e muito, né? Concordo plenamente com a falta de diálogo e de comunicação com o sindicato, com o servidor em geral. Mas enfim, é isso. O senhor quer usar a palavra? Vamos permitir que o vereador use a palavra, né? Com a palavra o vereador, vice-presidente Odair. Senhor presidente, novo vereador, por presente. Eu também fui questionado por vários funcionários, não sabia de nada, né? Porque a gente estava por fora disso aí. E agora que estou sabendo que é um decreto que foi feito pela prefeitura, agora a gente tem o que falar para os vereadores, para os funcionários que cobrou a gente. Eu vejo assim, né? Por que não resolveram isso aí antes da eleição?
só depois da eleição. Os 4 anos receberam. Certinho. Podia faltar, podia ficar doente, agora vai cortar. E quando foi dado o aumento do salário, isso aí foi somado no aumento do salário. Você vê como é que eles estão perdendo, tem aí uma perca salarial grande, né? Porque quando eles aposentar também, eles vão passar fome, porque o salário é feia a coisa, é R$800, 800, tem funcionário que não recebe salário mínimo, abaixo do salário. É isso aí que eu fico aí admirado de ver um negócio, porque resolveu agora, depois da eleição, tinha que resolver antes, não agora, só. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Só para complementar, ô Elisângela, eu discordo de você quando fala que pode descontar das faltas, né, na licença maternidade, falta anuais, né, férias anuais, férias coletivas, faltas abonadas. Então, eu acho que, então, é que está aqui definido aqui na proposta do decreto. Mas o decreto, é bom deixar bem claro para todo mundo, senhor presidente, e aí o senhor depois conhece bem essa questão, o decreto saiu da prefeitura só, não passou por essa casa. Decreto é de deliberação única e exclusivamente do prefeito. Decreto-lei, sim, passa por essa casa. Agora, decreto, não. Então, esse é um decreto que saiu nessa semana retrasada, aí por volta do dia 7 de outubro. Agora, o que me chama a atenção, senhor presidente, Elisângela, essa recomendação do Ministério Público, recomendação, é de julho de 2016. Está aqui. Mococa, 18 de julho de 2016. A recomendação foi assinada pelo promotor no dia 18 de julho de 2016. Julho, agosto, setembro, outubro. Caramba. Então, é essa questão que me deixa, assim, também preocupado com essa, eu repito, senhor, recomendação do Ministério Público. E não é uma sentença. É isso. Terminada a fase do expediente, fica a presente sessão suspensa por 15 minutos. Sim, senhor. Alô. Peço a suspensão do intervalo regimental. Desculpa, senhor. Houve uma falha minha aqui. Requerimento em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. O senhor está solicitando? A suspensão do intervalo regimental. Solicitação do nobre colega em discussão. Em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Solicitação aprovada. Então, nós vamos dar sequência na nossa sessão, entrando na ordem do dia. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura dos projetos, primeiro em segunda discussão. Se houver autorização do plenário, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 projetos em segunda discussão, que é apenas de denominação, ou se o plenário aceitar, voto em bloco. Aprovada a solicitação, então solicito a senhora secretária que faça a leitura para os projetos que serão votados em bloco. Em segunda discussão. Projeto de lei número 090 de 2016, de autoria do vereador Eduardo Antônio Baizzi, que denomina de Onofre Pimenta a rua 1B, do loteamento residencial Parque dos Manacás 2. Projeto de lei número 091 de 2016, de autoria do vereador Eduardo Antônio Baizzi, denomina de Alvino Tagliar o sistema de lazer 5 do loteamento residencial e comercial Jardim Itália. Projeto de lei número 092 de 2016, de autoria do vereador Eduardo Antônio Baizzi,
denomina de Irmã Terezinha de Jesus Teixeira Felipe, a rua projetada 7, loteamento residencial mais Parque Mococa. Projeto de lei número 093/2016, de autoria da vereadora Maria de Fátima da Silva, que denomina de Irmã Francisca Gonçalves, a rua 9, no loteamento residencial e comercial Jardim Itália. Projeto de lei número 094/2016, de autoria da vereadora Maria de Fátima da Silva, que denomina de Marcelo Ananias, a avenida projetada, Rua 2, prolongamentos do condomínio Boa Vista. Projetos em discussão. Em votação, os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto 090, 91, 92, 93, 94, aprovados em segunda discussão. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto em primeira discussão. Projeto de lei número 095/2016, de autoria da prefeita Maria Edna Gomes Mazieiro, determina a implantação e manutenção do WebSat do portal da transparência do município. Em primeira discussão, projeto de lei 095 de 2016. Em discussão. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto de lei 095 de 2016, aprovado em primeira discussão. Novamente, senhores, nós temos aqui alguns projetos em primeira discussão que são denominações também. Temos 98, 99, dois projetos. Solicitação para votação em bloco. Solicito então a senhora secretária que faça a leitura. Projeto de lei número 098/2016, de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes, que denomina de Antônio Frade, a rua 8B, do loteamento residencial Parque dos Manacás 2. Projeto de lei número 099/2016, de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes, que denomina de Rodolfo de Assis, a rua projetada 9, do loteamento residencial mais Parque Mococa. Projetos em discussão. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projetos 9899, em primeira discussão, aprovados. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação na ordem do dia, não havendo nenhum escrito em explicação pessoal, e terminada a fase do expediente, não havendo mais matéria sujeita na ordem do dia, nem uso da palavra na tribuna popular, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de outubro de 2016, em horário regimental. Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos que estão presentes, boa noite ao povo mocoquense.